Alegria, amigos! Vamos a uma aula poderosa de matemática. Você que vai fazer o CFO Bombeiro, que precisa passar pelo exame admissional da UERJ, que vai fazer SpaceX, provas militares, concursos públicos, precisam às vezes de uma matemática elegante. Confira nossa aula elegante, é uma aula forte para o CFO Bombeiro, para concursos, porque são assuntos que sempre caem. Às vezes o nome não vai estar matemática, está lógica matemática, mas a matemática, enfim, né? Então, preste atenção que é um aulão, hein? Vamos lá, pessoal. Conjuntos numéricos. Conjuntos. O nome já diz, conjunto, um aglomerado de elementos, um aglomerado de fatores. Então, eu represento o conjunto da seguinte forma. Elemento, letra minúscula, quando for letrinha. Dessa primeira forma, nós chamamos de diagrama de Venn. Aí fica disperso ali e tudo mais, tá? Ou desse jeitinho elegante aqui, aí. O que acontece? A ordem não importa. Como é que vai ser? Só colocamos aí com elegância, tá? Elemento, observa o conjunto letra maiúscula, elemento letra minúscula. Falando de conjuntos, temos um bizu elegante aqui, ó. Pertence, esse símbolozinho aqui, ó. O pertence vai relacionar elemento a conjunto. Vamos supor o conjunto A, E, I. Eu posso dizer que o A pertence ao conjunto A. A elemento pertence ao conjunto A. E também posso dizer que o F pertence ao conjunto A. Posso ou não posso? Ó, e não, F não está aqui, é letra minúscula também. Então, quando ele não está, não pertence. Beleza? Dá aquele pause, vai anotando. Quer passar por bombeiro? Bom fim sabe o caminho. Mas matemática é o divisor de águas. Física dobra a nota, mas matemática... Vamos lá. Está contido. O está contido, ele já relaciona conjunto com conjunto. Certo? Conjunto com conjunto. Aqui precisamos de um outro conjunto. Exemplo é I. Então, para um conjunto estar contido no outro, todos os elementos desse conjunto têm que estar no outro. Então, B está contido em A. Então fica lá, ó. B está contido em A. Porque é I. Da mesma forma, se eu disser que A é igual a B, conjunto A é igual a B, todos os elementos de A têm que ser os mesmos de B. Tá bom? Dá aquele print elegante aí. Interseção. Vou deixar um conjunto fixo para ajudar a gente aqui, tá? A, E, I. E o conjunto B é I. Vamos trabalhar com esses dois conjuntos. Beleza? Interseção. A interseção B. Na matemática, esse símbolo interseção vai ser exatamente o que tem em comum entre dois conjuntos, né? O que tem em comum nos dois, e interseção
é a mesma coisa que E, que é a mesma coisa que multiplicação. Às vezes o cara dá um mole lá em probabilidade, mas o problema é uma coisa básica, conjuntos. Quem diria, né? Então A interseção B. O que tem em comum entre A e B? Nós temos os elementos E e I. Então eu posso dizer que A interseção B é igual a E e I. Agora, A união B, eu vou juntar os conjuntos. Então, não necessariamente na união B, os elementos serão conjuntos ali, né? Vão estar firmes ali juntos, porque não dá para prever. Então, o A é I. Então, nesse caso, a união B vai ser o próprio conjunto A, porque quando eu junto o A com B, o E e I já é subconjunto de A, já está no A. O que foi diferente? O A, ok? Mesma coisa, união na matemática é a mesma coisa que ou, é a mesma coisa que soma. É que eu posso botar o E mesmo, né? E o ou. Só que o ou na matemática tem esse símbolo de Vzinho. Elegante? É o esquema daquele print. Subconjuntos, ou conjunto das partes, né? Tem uma empresa que eu gosto muito, que é a empresa chamada Skol. Então, a Skol é uma empresa maravilhosa. Ela tem ali o setor financeiro, o setor de tesouraria, tem o setor de recursos humanos, o setor de qualidade. Então, são pequenas empresas dentro de uma empresa muito maior. E tudo é o que? Skol. Então, olha lá. Conjunto das partes de A. Partes de A. Então, eu posso ter um conjunto somente com um elemento chamado de conjunto unitário. Então, vai ter lá os possíveis conjuntos unitários. Os possíveis conjuntos com dois elementos. AE, AI e EI. A ordem aqui, quem vem na frente não importa, são os elementos em si que estão sendo colocados, tá? Muito bem. E agora, os três conjuntos ao mesmo tempo. O que acontece? Quantos elementos tem que ser? Tem uma fórmula elegante, que é o número dos elementos das partes de A, que é 2 elevado a n. N é o número de elementos de A, tá? Então, nesse caso aí, o conjunto A tem 3 elementos. Então, vai ser 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo, 8. Então, tem que ter 8 elementos só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando guerreiro? Tá faltando vazio. Agora sim, somando, tem 8. O que acontece? O vazio pertence a todos os conjuntos. Então tem que tomar cuidado, porque não existe nada, nada não. É vazio. Quando no conjunto não existe elementos, não é nada, é vazio. Elegante? Muito bem. Próximo tópico. Perfeito, amigos. Voltando aqui, último tópico de conjuntos, tá? Conjunto é uma matéria elegante, mas o bizu é esse. Conjunto da diferença. Usando aí os elementos A e B. Os conjuntos A e B. Certo? Complementar de A em B é uma outra forma de falar sobre ele. Nós vemos de baixo para cima. Ó. Elementos que têm A, mas que não têm B. Se mudar a ordem faz diferença, tá? Então, quem seria elementos que têm A, mas que não têm B? Nesse caso aqui... Deixa eu apagar aqui, né? Porque é só... Nesse caso aqui, os elementos que têm A têm B serão
o elemento A somente. Bom, se eu inverto a ordem B menos A, muda a pergunta também. Elementos que têm B, mas que não têm A. Bom, como B é subconjunto de A, então vai ser o que? Vazio. O vazio pode ser representado dessas duas formas. Cuidado, hein? Assim, vai ser um conjunto unitário. Quando tu pega uma coisa e coloca dentro outra, ele já não está mais vazio. Então, o vazio é representado ou assim ou assim. Ok? Dá aquele print elegante. Bom, seguindo o nosso edital, nossos bizus, dessa parte inicial de matemática básica, nós temos aí a parte de conjuntos numéricos, tá? Então, conjuntos numéricos são os números em si, né? Então, temos os naturais, que vão ser quem? 0, 1, 2, 3, 4 e vai. Temos os conjuntos naturais asterisco. Naturais asterisco é exatamente esse, amigos, ó. É os naturais sem zero. Então vai ser 1, 2, pontinho, pontinho, vai. Números inteiros. Inteiros. Aí começou o nosso problema de dívida externa, né? SPC Serasa, enfim. Os números inteiros, exatamente o zero. O zero é elegante aqui, ó. O zero não é nem par, nem ímpar. O zero é exatamente um termo neutro que vai separar os positivos dos negativos. Então, os negativos para cá, positivos para lá. Elegante? Da mesma forma, quem vai ser Z asterisco, Z asterisco, vai ser os inteiros sem o zero. Tem situações que é muito importante isso, quando eu amarro um universo de números, o zero não pode entrar. Por exemplo, imagine uma divisão por zero, 2 divididos por zero, não tem como. Então pode ser qualquer valor que divida o 2, menos o zero. Eu posso botar o que? Inteiros, asterisco. Elegante? Racionais. Racionais. Os números racionais eu posso definir da seguinte forma. X pertence ao conjunto dos racionais, tal que x é igual a A divididos por B, onde B é diferente de zero. Então, esse aqui é um caso. Ó. O B, que é o denominador, pode ser qualquer valor, zero não. Então, seria o que? As frações, as dízimas periódicas. Então, um exemplo aqui. Eu tenho lá o 0,3333, que vai dar 1/3. Eu tenho lá 1/5, que é a mesma coisa que 0,2. Quer dizer, as frações. E também tem esse caso. 2 ou 3 ou menos 3. Se eu conseguir colocar na forma de fração, ele é um racional. Qual a forma fracionária do 2? 2 sobre 1. Ele não pode deixar de ser 2. 2 sobre 1 é 2? Então ele também é racional. Então começa a ter um guerreiro ali dentro do outro. Dá aquele print elegante. Xananá. Tem um bizu aqui, por exemplo. Por que o 0,33 ele é uma fração? Ele é um número, uma dízima periódica. Então imagina aqui, 0,333, pontinho, pontinho. Fala você que é sabido, você que é estudioso, o que é um grão de areia em relação ao deserto do Saara? É nada. Nada. Então, se eu tirar um 3 emprestado aqui, não vai fazer diferença, porque ele é infinito.
é o que eu vou fazer. Para isso acontecer, eu vou multiplicar por 10 dos dois lados. Toda vez que você multiplica por 10 no número com vírgula, ele vai andar uma casa. Se eu multiplicar por 100, ele vai andar duas casas. Então fica assim. Elegante? O que acontece? Agora eu vou separar a parte inteira da parte periódica. Aí, a parte inteira que vem antes da vírgula fica aqui. Lembra aquele papo do deserto do Saara? Quem é esse cara aqui? Concorda comigo que esse cara é o x? Vamos lá. 10x igual a 3 mais x. Jogo o x para cá. 10x menos x igual a 3. Logo 9x igual a 3. X igual a 3 sobre 9, que simplificando vai dar 1/3. Então, todo número que eu conseguir mostrar que é uma fração, ele vai ser um número racional. Pegou a técnica? Para as crianças, te ensina o quê? Tanto os 9 quanto for a parte periódica, tanto os 0, para ajudar. Imagina tu ensinasse para um moleque de 6 anos. É complicado, né? 7 anos, 10. Já ensinar isso para adulto, às vezes é difícil, o cara não visualiza, mas é por aí. Ok? Agora, o que não for racional vai ser o quê? Irracional. Então, os números irracionais, raiz de 2, pontinho, pontinho, raiz de 3, enfim, né? Tanto negativos quanto positivos, vou botar assim. O π, o Neper, que é o grau neperiano. O Neper é aproximadamente 2,7. O π é 3,14. E o π tem como comprovar. Quem é o π? O π nada mais é que raiz de 2 mais raiz de 3. Guardar isso que você bizu das galáxias voadoras. Um irracional mais um irracional vai dar o quê? Um irracional. Pô, mestre. É. E esse número? Quanto é que vai dar? Raiz de 2 mais 2. 2 é um número natural. Natural mais irracional vai dar o quê? Irracional. Quer dizer, se tiver um irracional na história, vai dar irracionalidade. Ok? Tudo isso, os conjuntos dos naturais, dos inteiros, dos racionais, irracionais, porque o que não for racional vai ser irracional, tudo isso pertence ao conjunto dos números reais. Então, os números reais é um conjunto de várias coisas elegantes. Ok, amigos? Mesma coisa, dá aquele print. Xananã. Próximo tópico. Alegria combate. Foca em mim de novo. Múltiplos e divisores. Multiplicidade. Divisibilidade. Pois é. Preste atenção no seu tio. Como é que eu sei que um número é divisível por 2? Tranquilo. Quando ele for par. Quando é divisível por 3? Por 3? Quando ele for ímpar? Não. Aqui é o seguinte. Quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 3. Quer ver um exemplo? Olha lá. 15 é divisível por 3? É sim. 1 mais 5, 6. 6 está na borda da tabela de 3, é divisível por 3. 33, não é porque terminou em 3 que vai ser divisível por 3. 33 é divisível por 3? É, porque 3 mais 3, 6. 47 é divisível por 3?
Não. 4 mais 7, 11. 47 não é divisível por 3. Beleza? Por 4, esse pouca gente sabe, preste atenção, hein? Isso não se ensina em escola não, deveria, né? Para ser divisível por 4, não basta somente ser par. Nem todo número que é par é divisível por 4. Vai ser divisível por 2, por 4 não. Para ser divisível por 4, a técnica é o seguinte. O último dois algarismos tem que ser divisível por 4. Tá? Um exemplo. 116 é divisível por 4? É, porque terminou em 16. E 16 é divisível por 4. Assim como 216, 316, enfim, aquele negócio todo. Elegante? Muito bom. Para ser divisível por 5, esse é legal também. Tem que terminar em 0 ou terminar final 5. Aí nós temos o exemplo 10, é isso? 10, 15, 25, pereré pão duro. Elegante? Dá aquele print aí. Para ser divisível por 6, combates. Molhando o tempo. Para ser divisível por 6, tudo que vale por 2 vale por 3. Então, por 6, tem que ser 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, quer dizer, para o 2 tinha que ser par. Para o 3, a soma dos algarismos tem que dar o múltiplo de 3. Então, exemplo, 36. 36 é par. Por 2 valeu. E por 3? 3 mais 6, 9. Beleza, 9 dividido por 3. Então, 36 é 12. 12 é par. E 1 mais 2, 3. É divisível por 3. O 15. 15 não é par. Pô, mas o 15 é divisível por 3. Pois é, mas tem que ser ao mesmo tempo. Então, 15 não pode. 15 está fora. Beleza? Por 7 não tem. Vai ter uma regrinha, mas quando a regra tem exceção já não é mais regra. É sempre. Não, se não é sempre não serve. Tem que ser sempre. Então, 8. 8 é parecido com 4, tá? 8 vai ser o seguinte. Os 3 últimos algarismos têm que ser divisível por 8. Aí aqui é assim. Por exemplo, 1128. 1128, 128 é divisível por 8. Olha lá, dividido por 2. 6 por 2, 4. 64. Divide por 2, 64. 3, 2. 32. Mais uma vez. Por 2 de novo. 32. Por 2, 16. Aí. Então, dividiu 3 vezes por 2 é a mesma coisa que dividir por 8. Que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 1008. Poxa, mestre, mas aí são 3 algarismos. Terminou em 008. 008 é 8. 8 dividido por 8? Então, é divisível por 8. Por 10. Por 10 é mais elegante ainda. Termina em 0. Então aí vai o 10, vai o 100, vai o 1000, vai 200, enfim, vai que vai danado. Tá bom? Então, divisores, múltiplos, vai depender muito dessa técnica. Para um ser múltiplo do outro, tem uma diferença. Existem os números primos e existem os números múltiplos. Então, o que é o número primo? Ser primo é ser divisível por 1 e por ele mesmo.
Então, se entrar mais um cara na história, já não vai ser mais primo, vai ser múltiplo. Por exemplo, quem são eles, os meus primos? O 2, e o 2 é muito interessante. 2 é primo, e é o único número primo par. Guarda isso. 2, 3, 5, olha lá. O 2 divide por 2 e por 1, somente. O 3 por 3 e por 1, somente. Múltiplo. Múltiplo. Aí já vai ser um bizu elegante. Um múltiplo, ele vai ser por 1, por ele mesmo, por mais 1. Aí nós temos exemplos do 4. 4 é múltiplo de 2. O 4 divide por 2, divide por 1 e por ele mesmo, 4. Aí já tem 3 caras. Acabou. O 8. O 8 divide por 2, divide por 1, divide por 4 e divide por ele mesmo, por 8. Da mesma forma, aqui o 25. Ah, mas 25 é ímpar, tudo bem. 25 divide por 1, divide por 5, termina em 5, vai dividir por 5. E por ele mesmo, 25. Então, 25 é múltiplo de 5. Ok? Muito bom. Essa parte de multiplicidade ajuda bastante pra gente, tá? Aquele print elegante. Ajuda uma coisa chamada MMC e MDC. Isso cai pra gente, cai nas nossas provas, vai cair em proporções, diretamente proporcional, né? Então, quem esqueceu o MMC, mais uma vez, MMC, máximo divisor comum. Como é que eu faço o MMC? Beleza, um exemplo. MMC de 12 e 35, digamos assim, ou melhor, 12 e 36. Esses dois números. 12 e 36, o que a gente faz? 12 e 36. Aí você vai pegar o menor número primo. E é lógico, né? Se não for par, pula, vai para o 3. Se não tiver nada com 3, pula, vai para o 5. Mas os dois são pares. Então, 2 dividido por 2 dá 6. Aqui vai dar 18 por 2 de novo. E vai repetindo enquanto der para dividir. Por 2 de novo, 3, opa, 9. Não dá mais para dividir por 2 porque eles são ímpares. Qual o próximo? Pode ser o 3. Acho que vai ser o 3, porque 3 por si só. E o 9? 9 é múltiplo de 3. Então lá o 3 deu 1. Agora vai repetindo. E se você não encontrar, repete. Divide por 3, dá 3. Por 3 de novo. A gente só para quando der 1 e 1. Beleza? Então vai dar o que? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então o MMC de 12 e 36 vai ser 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. 9, que é 3 ao quadrado, 12 ao quadrado é 4. 9 vezes 4, 36. Então o MMC de 12 e 36 é 36. Beleza? O MDC de 12 e 36 é o máximo... Não. E agora? Não sei, me enrolei, cara. Enrolei mesmo. Pois é. O MMC, guarda aí. Ele é o mínimo múltiplo comum. Então, ó. Agora não vai esquecer nunca mais isso. É o mínimo. Poxa, mestre. Caraca. O mínimo é mais? O mínimo é mais. O MDC é o máximo divisor comum. O máximo nem sempre é grande. Divisor comum. Por que isso, amigos? O MDC tem que ser aquele cara que divide os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, observa que daqui em diante eu já não pude mais dividir o 12 e o 36, porque aqui já acabou e aqui continua. Mas observa que o 3 dividiu 3 e o 9, o 2 dividiu o 6 e o 18,
e o 2 dividiu o 12 e 36. Então, o 2 e esse 3 divide 12 e 36 ao mesmo tempo. Então vai ser o quê? O MMC dos 2 é 36, mas o MDC é o que divide ao mesmo tempo, é o que tem em comum nos dois. Então vai ser 12. O MDC de 12 e 36 é 12. É o que divide e o que está nos dois ao mesmo tempo. Então o máximo divisor comum, ele dá um número menor, por isso eu fiz essa brincadeira, tá? Então MMC 36, quer dizer, mínimo da grande e o máximo da pequena. Agora, se os dois números não tiverem nada em comum, o MDC dos dois vai ser 1. Ok, combate? Muito bom. Para finalizar, vamos falar uma coisa que cai na UERJ assim de monte, cai em conjuntos, cai em concursos aí de montão, que é grandezas diretamente proporcionais. Aqui não tem mistério. Gravou a técnica, acabou, tá? Então, a grandeza diretamente proporcional, ela vai ser exatamente um caso assim. A sobre B igual a K. Essa constante. Então, a grandeza diretamente proporcional vai ser um valor fixo. Então ficaria assim, ó, quem vai ser o A? A vai ser igual a B vezes K. Um exemplo. Vamos dividir diretamente proporcional o número 128 nas proporções 2, 4 e 8, respectivamente. Ai, caraca, e agora? Que isso? Respectivamente. Então, vamos lá. Como é que vai ser isso? Eu tenho aqui, ó, o A, que vai ser 2x, o B, que vai ser 4x, e o C, que vai ser 8x. Eu sei que A mais B mais C, essas proporções têm que se dar 28. A mais B mais C igual a 128. Então, A mais B mais C somados, ó, vai dar 14. 14x igual a 128. X igual a 128 divididos por 14. 128 por 14 não vai dar uma divisão exata, mas aí quem manda é a questão. Dividido por 2 vai dar o quê? 64 sétimos. Então, descobrimos o x. Quem vai ser o A? Tu multiplica por 2 e acha a proporção. Quem vai ser o B? Multiplica por 2, por 4 e o C multiplica por 8. E vai achar a proporção. Beleza? Então, isso seriam grandezas diretamente proporcional. Inversamente, é o contrário. Mas quem não lembra como achar, dá aquele print, foi? Muito bom. Quem não lembra, o bizu é o seguinte. Grandeza inversamente proporcional é a famosa regra de 3, tá? Inversamente vai ser a regra de 3. Aí você lembra, por exemplo, eu tenho lá uma rosa custa R$3. 5 rosas custarão quanto? 5 rosas custarão quanto? X. Aí tu faz o cruz credo, esse vezes esse, esse vezes esse. X igual a 15 rosas.
15 reais. Né? Dólares eu já tenho. Reais. Elegante? Ficou alguma dúvida, amigos? Quer ser oficial do bombeiro? Quer passar no primeiro exame de qualificação? Porque tirando o A, tu entra para fazer medicina, tu entra para fazer o que você quiser. Tirou B, aí depende, só se for museologia, enfim, biblioteconomia, começa a cair as opções. Né? Oceanografia é um curso maneiro, mas também é pouco conhecido, né? O A é importante. Concursos como o SpaceX, com a ESA, mesma coisa. São matérias aqui que eu passei importantíssimas, tá? É o feeling aí, depois isso é trigonometria que tem que saber. PA e PG, progressão aritmética e geométrica, ajuda bastante. O primeiro exame de qualificação da UERJ, nas provas da SpaceX, da ESA. Então, quer dizer, a matemática básica é essa daqui. O restante entra o quê? Geometria, trigonometria e PA e PG. Ok? Bom papiro a todos. Caveira!